Olá, você já parou para pensar por que, quando o sol está a pino aqui, do outro lado do mundo já é noite fechada? Pois é, hoje a gente vai desvendar esse fascinante universo dos fusos horários. Vamos entender a lógica por trás deles e como um país gigante como o Brasil organiza o seu próprio tempo. Pensa comigo, a gente tá na sala, torcendo feito um louco num jogo que tá acontecendo ao vivo lá no Japão. Na TV, o sol tá brilhando no estádio, mas se a gente olhar pela janela, aqui fora já tá escuro. Como pode isso? É exatamente essa a mágica dos fusos horários que a gente vai entender agora. E isso não acontece só no esporte, claro. Enquanto em Los Angeles o pessoal está saindo para um almoço tardio, à 1 da tarde, aqui no Brasil já são 6 da noite, comecinho da noite. Essa diferença de 5 horas não é por acaso não. Existe uma matemática, uma lógica bem amarradinha que conecta o mundo todo. Bora ver como essa engrenagem funciona. Para a gente entender essa lógica, precisamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre como o tempo padrão foi inventado. Tudo começa com a forma como o mundo inteiro decidiu acertar seus relógios usando duas coisas bem básicas: a geografia do nosso planeta e a matemática da rotação da Terra. Primeiro, o fundamental. A Terra é uma esfera. E como todo círculo, a circunferência dela tem 360 graus. Guarda esse número porque ele é o ponto de partida, a base de todo o sistema de fusos horários que a gente usa hoje. Agora vamos para o tempo. A gente sabe que nosso planeta leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em torno de si mesmo, certo? É esse movimento de rotação que define a duração de um dia. Então, beleza, temos 360 graus e 24 horas. O que a gente faz com esses dois números? É aqui que entra a mágica da matemática. Se a gente dividir os 360 graus da Terra pelas 24 horas do dia, o resultado é 15. E aí está a grande sacada. A cada hora que passa, a Terra gira 15 graus. Essa continha simples é a base para a criação dos fusos horários. E é a partir desse cálculo que surge a definição de fuso horário. O mundo foi dividido como se fosse um gomo de laranja em 24 faixas verticais, cada uma com 15 graus de largura. Todas as cidades e países dentro da mesma faixa concordam em usar o mesmo horário. Uma solução super elegante para um problema que estava ficando bem complicado, né? Mas essa organização não surgiu do nada. Em 1884, com os trens e as comunicações cada vez mais rápidos, o mundo precisava de um tempo padrão. Foi aí que representantes de 25 países se reuniram em Washington e decidiram que o ponto de partida, o marco zero para o tempo mundial, seria o meridiano que passa por Greenwich, lá em Londres. Agora, vamos trazer essa conversa aqui para casa. Como um país com as dimensões do Brasil lida com essa divisão mundial? Pois é, o Brasil é tão extenso de leste a oeste, indo do Oceano Atlântico até quase a Cordilheira dos Andes, que ele simplesmente não cabe em um fuso horário só. Oficialmente, nosso território é tão largo que precisa ser dividido em 4 fusos diferentes. Só assim para a hora que aparece no relógio fazer sentido com a posição do Sol no céu. Vamos dar uma olhada em como essa divisão funciona na prática. O primeiro fuso, que está 2 horas atrasado em relação a Greenwich, pega nossas ilhas oceânicas, como o Fernando de Noronha. O segundo e mais famoso é o horário de Brasília, a hora oficial do país. O terceiro já cobre a maior parte da região norte e o centro-oeste. E, por fim, o quarto fuso, 5 horas atrasado, é o do Acre e do sudoeste do Amazonas. Mas olha só que interessante, essa configuração nem sempre foi assim. A história dos fusos horários no Brasil é mais agitada do que parece, com umas idas e vindas que mexeram bastante com a vida de milhões de brasileiros. Por quase um século, o Brasil operou tranquilamente com 4 fusos. Mas em 2008, uma lei bastante polêmica reduziu esse número para 3, essencialmente adiantando o relógio do Acre em 1 hora. A população não gostou nada. A insatisfação foi tão grande que, depois de um referendo, o governo teve que voltar atrás. Em 2013, o quarto fuso foi restabelecido. E o motivo da insatisfação era muito real. Esta citação, que foi adaptada da justificativa da lei que reverteu a mudança, mostra bem o impacto no dia a dia. A alteração forçou as pessoas a mudarem a rotina toda, causando até transtornos biológicos. Imagina ter que acordar as crianças no escuro para irem à escola. Não é simples. E falando em mudanças de horário, outra grande questão no Brasil sempre foi o horário de verão. O objetivo era nobre, economizar energia aproveitando mais a luz do sol no fim do dia. Mas por que ele não era aplicado no país inteiro?
A resposta está na geografia. Quanto mais perto da linha do Equador, menos a duração do dia varia ao longo do ano. Então a medida simplesmente não seria eficaz nessas regiões. Mais uma prova de que o tempo é uma questão bem local. No fim das contas, entender os fusos horários é entender como a gente organiza a nossa vida em sociedade. Eles são muito mais do que simples números num relógio, pode ter certeza. Eles definem a grade da TV que a gente assiste, o horário de abertura dos bancos, o planejamento de voos, toda a logística de um país. E claro, a que horas a gente tem que ligar a TV para ver aquele evento ao vivo do outro lado do mundo. Os fusos estruturam a nossa vida coletiva. E para a gente ter uma outra perspectiva, olha o caso da China. É um país com uma extensão parecida com a do Brasil, mas que, por uma decisão política, adotou um único fuso horário para todo o seu território. Isso mesmo, o que significa que, em algumas partes do país, o sol nasce muito mais tarde no relógio. É uma escolha que prioriza a unidade nacional, mostrando que a gestão do tempo também é uma ferramenta de governança. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Em um mundo de trabalho remoto e conexões instantâneas, onde a gente pode colaborar com alguém do outro lado do planeta em tempo real, será que esse sistema, criado lá na era dos trens a vapor, ainda é a melhor forma de organizar nosso tempo? Ou será que o futuro nos reserva uma nova forma de pensar sobre as horas? É uma pergunta que fica no ar.